Eu quero convidar a igreja a que abra suas Bíblias no livro de Jonas, livro do profeta Jonas, capítulo 1, verso 1 ao verso 16. Diz assim a palavra do Senhor. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. E tendo descido a Jope, alcançou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? De que povo és tu? E ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se acalme, para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Vamos orar mais uma vez ao Senhor assim? Deus, diante da Tua palavra, é com profundo temor e tremor que nós ousamos ouvir a Tua voz. Ó Deus, nós queremos estar na Tua presença, mas somos conscientes, ó Pai, que somos miseráveis pecadores, e que não fosse pela Tua maravilhosa graça, nós nem sequer estaríamos aqui. Quanto mais, ó Deus, tendo do Senhor, do Teu Espírito, o discernimento para compreender a Tua palavra. E é por isso que nós nos colocamos na Tua presença, estamos aos Teus pés, clamando, ó Deus, para que o Teu Espírito ilumine a nossa mente e nos dê o devido entendimento da Tua palavra. Transforma o nosso coração como lhe apraz, ó Deus, e faze-nos crer cada vez mais em Ti, para a glória do Teu nome. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Conta-se que uma menina, uma criança, certa vez estava conversando em sala com a sua professora, e a professora dando aula dizendo que era fisicamente impossível que uma baleia pudesse engolir alguém tão grande quanto um ser humano, porque apesar de ser um mamífero muito grande, a garganta da baleia era muito pequena. Então a menininha disse para a professora: Jonas foi engolido por uma baleia. E a professora repetiu, irritada, dizendo que isso não era possível, que ela não acreditava nisso, porque a baleia não era capaz fisicamente de engolir um ser humano. E a menina então disse: Então quando eu morrer e for para o céu, eu vou perguntar diretamente para Jonas. E a professora retrucou com ela e disse: E o que vai acontecer se Jonas tiver ido para o inferno? A menina disse: Então a senhora mesmo vai perguntar para ele.
Já que a senhora não crê em Deus, no Deus poderoso, então é fato que o destino da senhora é o inferno, né? E essa é a história do livro de Jonas. O livro de Jonas talvez seja um dos mais conhecidos de todos, e a história de Jonas também. Jonas e a baleia, ou Jonas e o grande peixe. Desde a mais tenra idade, as nossas crianças ouvem dos pais, na escola dominical, nos cultos, a história sobre um grande peixe que engoliu o profeta Jonas. A pessoa de Jonas e a sua experiência pessoal nesse livro são essenciais para a mensagem. O livro foi escrito biograficamente sobre Jonas e mais do que refletir propriamente a mensagem que ele pregou. Então é um livro que trata muito mais da vida de Jonas do que propriamente da sua mensagem, né? Se você for analisar bem, a mensagem de Jonas, ela dura uma frase curtinha. Ele diz mais na frente: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Essa foi a mensagem de Jonas, né? No entanto, o livro discorre 4 capítulos sobre a sua vida e sobre as circunstâncias que o levaram a anunciar essa mensagem. Portanto, o livro de Jonas é uma narrativa profética biográfica. Essa é a natureza literária. E Jonas parece não ser o autor do livro, porque no livro nós encontramos situações ou fatos que depõem contra ele, né? Especialmente pela sua hipocrisia e pela sua inconsistência. E é difícil imaginar que alguém escreveria um livro sobre si próprio com tamanha sinceridade, vamos dizer assim, né? Naquele contexto, no contexto histórico de Jonas, dá para deduzir que Jonas era um nacionalista fervoroso, prontamente ou plenamente a favor de Israel e anti-assírio. Isso porque a Síria era uma antiga superpotência que tinha Nínive como a sua principal cidade ou como a sua capital. Ela foi fundada por um bisneto de Noé, como Gênesis 10:11 descreve, e era uma nação extremamente cruel e inimiga não apenas da nação de Israel, mas de muitas outras nações que estavam em volta delas. É de se esperar então que Jonas, como um nacionalista convicto, queria que os ninivitas fossem prejudicados e não auxiliados por Deus. Naquele contexto de extrema maldade, de extrema infelicidade por parte dos ninivitas, é provável que eles estivessem passando por uma crise política e econômica ou provavelmente por alguma situação de calamidade. Então Deus resolve dar um ultimato a eles e convoca justamente Jonas para dar esse ultimato. E o simples fato de Jonas imaginar que Deus pudesse agir com misericórdia para com os ninivitas causou em Jonas uma repulsa profunda, a ponto de gerar nele uma rebeldia contra o Senhor, a ponto dele querer fugir da sua presença. Ele foi para o extremo oposto. A direção extremamente oposta. É mais ou menos como imaginar que nós estivéssemos aqui em Goiânia e que Deus nos mandasse ir para Recife pregar uma mensagem e nós fôssemos para La Paz, na Bolívia, né? É o extremo oposto. É mais ou menos como se, depois de saber que a Argentina goleou o Peru por 6-1 na Copa de 78, dizem as más línguas, e porque comprou a seleção peruana, não sei se isso é verdade, ou depois do possível episódio da água batizada dos argentinos para conosco na Copa de 90, Deus nos mandasse pregar o evangelho para os argentinos, né? Aquela repulsa extrema, né? É mais ou menos essa a situação. E o livro também faz uma narrativa que é conhecida como uma narrativa fantástica, com muitos elementos capazes de despertar a imaginação e a emoção dos leitores. Nós vemos ali uma grande tempestade, um homem atirado no mar, sobreviver porque ele foi engolido por um peixe, ser jogado na praia. Depois de um certo tempo, Deus faz rapidamente uma planta crescer e no dia seguinte faz essa planta morrer. Esse tipo de narrativa, muito comum, por exemplo, no início do livro de Daniel e no ministério de Eliseu, se faz presente aqui no livro de Jonas. De modo que eu tenho alguns objetivos com os irmãos nesta noite. Eu tenho alguns objetivos gerais. Dizer que, na verdade, o livro não trata do universalismo, ou seja,
não quer dizer que no final das contas Deus vai salvar todo mundo, vai colocar todo mundo porta adentro no céu e que não existe o inferno. Não se trata disso. Segundo, esse livro não é uma alegoria, não é uma história fictícia. Ela aconteceu de verdade exatamente como foi descrito aqui no livro do profeta Jonas. Terceiro, o livro trata sobre Jonas, ou fala sobre Jonas, mas fala principalmente sobre o nosso Deus e os seus atributos. Isso nós precisamos ter em mente. E mais especificamente, nós precisamos demonstrar, ou nós queremos demonstrar, que os servos de Deus, desse Senhor, não podem se deliberadamente se opor a Ele sem se safar, sem às vezes experimentar as consequências disso. E por fim, apesar do pecado, apesar da nossa resistência em andar com Deus e de obedecer aos seus mandamentos, demonstrar que Deus é fiel ao seu próprio caráter de paciência, de perdão e da sua ânsia em prevenir o dano. Eu dividi essa passagem basicamente em duas partes. A primeira parte, que vai do verso 1 até o verso de número 3, reflete exatamente a rebeldia de Jonas diante de uma atribuição que Deus deu para ele de pregar a Nínive e dar aos ninivitas uma oportunidade de se arrepender. A segunda parte, que vai do verso 4 até o verso 16, mostra exatamente Deus enviando uma tempestade para impedir que Jonas fuja da sua atribuição. E partindo já propriamente para o nosso texto, nós vamos ler do verso 1 ao verso 3 que a palavra de Deus foi dada a Jonas e disse que ele deveria ir à grande cidade de Nínive e clamar contra ela, porque a malícia deles subiu até o Senhor. Jonas então ouve essa mensagem, ouve esse mandamento do Senhor, só que ao invés de ir na direção de Nínive, no nordeste ali da nação de Israel, ou naquele império que ficava ali, ele vai para a direção oeste, ele vai para o extremo oposto. Ele resolve então comprar uma passagem em Jope e ir para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas foi citado pela primeira vez no livro dos Reis, quando ele foi um profeta usado por Deus para abençoar a nação de Israel, o reino do norte, sob o reinado de Jeroboão II, que naquele contexto expandiu muito as suas fronteiras. E naquele contexto de bonança, naquele contexto de prosperidade, seguiu-se um período de condenação pelo sincretismo religioso e pela injustiça social que havia entre os israelenses. No verso 2, então, nós vemos um imperativo de Deus, dizendo: dispõe-te e vai a Nínive e fala contra ela, porque ela é uma importante cidade. Esse termo importante pode significar tanto que Nínive era talvez a capital da Assíria, ou uma cidade importante dentro daquele contexto, mas como diz o próprio Jonas, no capítulo 3, no verso 3, Deus diz que Nínive era uma cidade importante para ele, e porque alguma calamidade aconteceu lá. Nós não temos relatos detalhados de que tipo de calamidade era essa, mas o fato é que havia alguma coisa. A palavra malícia, descrita aí no verso de número 2, pode ser tanto traduzida como maldade ou como calamidade. E talvez a melhor interpretação seja, em função dos assírios serem um povo extremamente mau, cruel e inimigo para com o povo de Deus, eles foram, na verdade, acometidos por uma situação de calamidade e de catástrofe, e Deus, por sua vez, foi despertado a agir com misericórdia para com aquele povo. E ao invés de simplesmente destruir a cidade por causa do mal que eles faziam para a nação de Israel, Deus daria a chance deles para se arrepender e assim poder remover o infortúnio que estava preparado para eles. Esse é mais ou menos o contexto. E Jonas então seria o anunciador dessa chance. Essa maldade de Nínive foi muito bem descrita pelo profeta Naum nos seus capítulos 2 e 3. Clamar contra ela, então, clamar contra Nínive, era um aviso prévio da imposição de sanções e que, sem sombra de dúvida, abria a oportunidade para que os ninivitas pudessem se arrepender. Então, o texto diz que Jonas foi, mas não para Nínive, ele foi para o alto mar,
Por que Jonas fugiu? É a pergunta que salta aos nossos olhos. Será que Jonas não conhecia a Deus? Será que Jonas não sabia quem Deus era? Eu creio que sim, que ele sabia. Mas talvez o seu raciocínio fosse de que Deus, de alguma forma, pudesse se revelar apenas a Israel. E uma vez que Jonas estivesse longe do povo de Israel, ou longe da nação de Israel, Deus talvez pudesse deixá-lo em paz, e ele não precisasse mais ouvir a voz do Senhor. Ou até mesmo porque, como talvez ele estivesse muito longe, Deus resolvesse então chamar um outro profeta para assim fazer o serviço, vamos dizer assim. Mas na verdade é que no coração de Jonas é mais provável que ele não quisesse fazer parte de algo tão, entre aspas, terrível, quanto a misericórdia de Deus mostrada para com um inimigo cruel e opressor. E ele talvez tenha dito no coração: Senhor, eu não vou fazer. Para esse povo, não. Para esse povo, não. Tarsis, aqui nesse contexto, talvez não seja uma cidade, um lugar específico, mas uma designação de alto mar. E Jope, naquele contexto, era uma cidade que ainda não havia sido incorporada à nação de Israel. Portanto, quando Jonas sai da sua localidade, sai da sua cidade e caminha até Jope, uma cidade portuária, é bem provável que ele já se considerava longe do Senhor. E ali ele encontra uma situação, vamos dizer assim, ideal. Ele encontra um navio saindo, ele paga a sua passagem, já embarca no navio imediatamente e tenta ir para longe. Então, na mente de Jonas, aparentemente o seu plano já tinha sido bem sucedido. De modo que nessa primeira parte, querido, nós aprendemos basicamente 3 coisas. Quem era Jonas? Segundo, o que o Senhor queria que ele fizesse. E terceiro, qual foi a resposta de Jonas frente a essa determinação ou a esse mandamento do Senhor. E a partir do verso 4, a narrativa começa a ficar mais frenética, vamos dizer assim. Deus então envia uma tempestade, e essa tempestade se torna a catalisadora ou a aceleradora dos eventos que são narrados a partir desse verso até o verso 16. Começa a tempestade e os marinheiros correm para evitar o naufrágio. Depois a tempestade continua e a culpa de Jonas é revelada. Terceiro, a tempestade piora e Jonas se sacrifica para acalmar o mar. E por fim, em quarto lugar, a tempestade acaba e os marinheiros posteriormente demonstram fé e sacrificam ao Senhor. Então Deus produziu uma tempestade aparentemente inesperada. Muito provavelmente o navio não estava tão distante da praia assim. Eles provavelmente tinham acabado de iniciar a viagem e logo que a tempestade começa, o texto nos narra que os marinheiros tentam voltar de alguma forma, né? E quem sabe assim fazer com que aquela tragédia não acontecesse. Nesse verso 4, então, nós vemos uma sequência de eventos consecutivos e relacionados. Deus lança o vento que causa a tempestade e que põe o navio em perigo. Disso, queridos, nós podemos deduzir então que Deus controla todas as coisas, inclusive as forças da natureza. O próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, que é Deus, demonstrou isso de uma maneira muito clara em Marcos, no capítulo 4, versos 37 a 39, quando ele acalma uma tempestade no meio do mar. A partir do verso 5, então, a gente observa que os marinheiros começam aquele alvoroço. Eles todos cheios de medo, naquele frenesi maluco, eles começam a jogar a carga do navio para fora, jogar a carga do navio no meio do mar, para quem sabe o navio dar uma estabilizada. E eles começam, cada um, como diz o texto, a clamar ao seu Deus. E enquanto isso, como é que está Jonas? Dormindo, né? Deitadão no sofá, como costumam dizer. Como se nada estivesse acontecendo. Dormindo, ao ponto do texto dizer, profundamente. É possível, alguns comentaristas dizem, que Jonas talvez estivesse enfrentando ali uma possível depressão, por saber exatamente que ele era profeta, que estava desobedecendo ao Senhor e que ele provavelmente enfrentaria alguma consequência pelo seu ato de rebeldia. Ou talvez ele estivesse cansado demais da viagem da sua cidade até o porto de Jope, e por isso ele tivesse descido para o navio para poder dormir.
E aí, a partir do verso 6, narra a chegada, provavelmente, do capitão, do comandante do navio, que se chega até Jonas e diz assim: o que você está fazendo? Você está, vamos dizer assim, agarrado no sono? Reforça novamente a ideia de um sono bastante profundo. E aí ele então diz a Jonas: olha, levante e clame ao seu Deus. E a expressão usada pelo comandante aqui, levanta-te e invoca, no original, na língua hebraica original, ela é a mesma, ou são as mesmas palavras que Deus usa no capítulo 1, no verso 2, e no capítulo 3, no verso 2, quando o Senhor diz: dispõe-te e vai. As palavras são as mesmas. E dá para imaginar Jonas grogue de sono, dormindo profundamente, acordando no susto, alguém dizendo para ele: dispõe-te e vai. Ele deve ter pensado: poxa, o Senhor está aqui de novo, me mandando ir novamente. Mas não, era o capitão do navio, dizendo para ele: olha, está todo mundo clamando ao seu Deus, então se levanta e clame ao seu Deus. Quem sabe, ele se lembre de nós e faça desaparecer essa tempestade, e assim nós não morramos. De modo que, a partir do verso 7, os marinheiros, a tripulação, desesperada, querendo saber o que estava acontecendo, por que estava vindo aquela tempestade, a narrativa dá a ideia de que estava tudo bem quando eles saíram e de repente começou uma tempestade do nada, Eles começam a lançar sortes para ver ou quem era o grande responsável por isso. Provavelmente era o Urim e o Tumim, que eram pedras lançadas, ou que o próprio povo de Deus lançava para, de alguma forma, conhecer a vontade de Deus. Nós vemos isso em outras ocasiões na Bíblia, como em 1 Samuel 10, 20, 1 Samuel 10, de 40 a 42, e no próprio livro de Atos, no capítulo 1, dos versos 24 a 26. E temos que ter em mente, queridos, que apesar de ser um processo de lançar sortes, Deus está conduzindo aquele processo. E tanto conduz que ele direciona exatamente os marinheiros para Jonas. É exatamente isso que acontece, E ao saberem que é Jonas o grande responsável, eles até então talvez não soubessem que seria ele o grande vilão, mas talvez eles pudessem pensar que Jonas soubesse por que estava acontecendo tudo aquilo. E no verso 8, os marinheiros enchem Jonas de perguntas, fazem 5 perguntas seguidas. Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal, que ocupação é a tua, de onde vens, qual a tua terra e de que povo és tu? Os marinheiros queriam exatamente conhecer quem era Jonas, o que ele fazia e de onde ele era. E no verso 9, Jonas então tem que revelar a sua identidade, tem que dizer exatamente quem ele é. E ele diz: olha, eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Jonas então revela àqueles homens quem é o Deus a quem ele serve. E ele refere-se a Yahvé para aqueles homens como o Deus do céu. Provavelmente, se ele dissesse Yahvé, talvez aqueles homens não entenderiam, não tivessem ouvido falar a respeito do Senhor dos exércitos. E ao dizer que o Deus do céu fez o mar e fez a terra, Jonas provavelmente já estava na sua mente imaginando: eu estou encrencado. Se esse Deus realmente fez o mar e fez a terra, como eu sei que fez, e esses homens agora estão descobrindo que esse Deus fez isso, e essa tempestade sobreveio sobre nós por causa do meu pecado, ele controla as forças da natureza, e eu estou percebendo agora que a minha fuga foi inútil, e agora realmente eu estou encrencado diante de Deus. Provavelmente ele começou a confessar aos marinheiros ali toda a situação, e ele percebeu que não poderia fugir da presença do Senhor. Talvez tenha até passado pela sua mente o texto de Salmo 95, verso 5, o mar é dele, porque ele o fez e as suas mãos formaram a terra. Jonas sabia que Deus controlava as forças da natureza. Aliás, Deus havia criado, como de fato criou, tudo aquilo que existe. No verso 10, então, nos narra o assombro dos marinheiros. Eles dizem: o que é isso que fizeste? Porque eles sabiam exatamente quem era aquele Deus. Ao perceberem diante de quem eles estavam e por que Jonas estava fugindo, eles perceberam que as peças começavam a se encaixar. E
eles perceberam então que por causa da fuga de Jonas, toda a tripulação, todo aquele navio estava em grande perigo. E ao perceberem isso, queridos, no verso 11, eles se dirigem a Jonas e dizem a ele: o que é que nós vamos fazer com você então? Diante dessa situação, como é que nós vamos resolver esse imbróglio, já que você é o grande responsável por isso aqui? E qual não foi a surpresa dos marinheiros ao ouvir a resposta contundente e chocante de Jonas, dizendo que eles deveriam matá-lo. Eles deveriam então jogar o próprio Jonas no mar para que o mar se acalmasse. Já que o mar foi agitado por uma tempestade que foi enviada por Deus por causa do pecado de Jonas, nada mais adequado do que jogá-lo no mar. Ele sabia que era o culpado e ele sabia que deveria ser punido por isso. No verso 13, então, apesar de terem essa informação de Jonas, os marinheiros de alguma forma tentam um plano B. Eles tentam remar de volta para a terra. Como eu disse, aparentemente o navio não estava muito longe. Eles tentam remar de volta para a terra para, de alguma forma, tentarem alcançar segurança. Mas é inútil. É inútil. A tempestade vai aumentando de intensidade. Aquele clímax vai começando a ser alcançado. O caos começa a se instalar. E, por mais que eles se esforçassem, o navio não saía do lugar. Ao contrário, estava perto de naufragar. Então, a partir do verso 14, eles dizem: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não nos faças cair sobre nós este sangue quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Esses marinheiros, queridos, declaram então ao Senhor o medo que eles tinham de morrer por causa da desobediência de Jonas. Mas, ao mesmo tempo, eles percebem que, se jogarem Jonas no mar, se, de alguma forma, provocarem a morte de Jonas por afogamento, eles talvez fossem cobrados pelo derramamento, ou pelo derramamento de sangue, ou pela morte de Jonas. Era assim naquela época. Não se trata, ou não se tirava a vida de alguém sem um adequado julgamento. Eles também poderiam ser mortos por isso. Eles estavam entre a cruz e a espada. Eles não sabiam o que fazer. Então eles passam a reconhecer que era da vontade do Senhor que Jonas fosse lançado no mar. E o verso 15 narra exatamente esta atitude deles. Dizem que eles levantaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar cessou. A tempestade acabou, a tempestade se acalmou. Isso corrobora a fala de Jonas e também a oração dos marinheiros que foi atendida. Eles foram libertos da tempestade e da morte por causa da morte, entre aspas, de Jonas. Ao jogarem Jonas no mar, eles deram Jonas por morto. E eles entenderam que ao fazer assim e a tempestade se acalmar, eles foram libertos ou livres da morte certa. Então, no verso 16, alguns comentaristas chamam isso de um pós-escrito. O texto narra que provavelmente os marinheiros não tiveram a atitude de sacrificar ao Senhor imediatamente após a tempestade se acalmar. Mas tudo isso causou neles um impacto muito profundo. Primeiro, porque eles temeram em extremo ao Senhor. O texto deixa isso muito claro. Não tem como passar por uma experiência dessa sem que isso seja muito marcante na vida de alguém. E com eles não foi diferente. Segundo, eles sacrificaram ao Senhor provavelmente em terra, uma vez que os animais e toda a carga que eles tinham no navio tiveram que ser lançada no mar, para que a tempestade de alguma forma pudesse ser acalmada. Eles não tinham nada com que sacrificar ali. Então provavelmente eles voltaram para a terra e sacrificaram ali. E terceiro, mais do que um sacrifício, eles fizeram votos ao Senhor, indicando que o temor deles para com o Senhor não durou pouco tempo assim. Eles temeram o Senhor por muito tempo. Afinal de contas, o Senhor, o Deus do céu, o Deus que fez o mar e a terra, havia, na mente deles, matado a Jonas por desobedecer a sua palavra. Esse é o contexto.
essa é a narrativa. E, queridos, à luz disso tudo, quais as implicações ou quais as aplicações nós podemos extrair para a nossa vida lendo e estudando esse texto? Primeira, Deus conhece e tem sob o seu controle todas as coisas, como eu disse, inclusive as forças da natureza. Não importa o caos localizado ou generalizado que possa surgir na história. Não importa o caos, a dor, o sofrimento, o desconforto que possa estar rondando a minha ou a sua vida nesse momento. Deus conhece tudo e age de acordo com os seus soberanos propósitos. Deus não está frio ou distante para não perceber a situação de dor ou de sofrimento por que eu e você passamos. Deus acalmou a tempestade após Jonas ser lançado no mar. Como eu disse, ele demonstrou isso de uma maneira clara e inequívoca, muitos anos depois, por meio do seu Filho, Cristo Jesus, que é Deus, em Marcos capítulo 4, quando Jesus acalma a tempestade. Segundo, nós não podemos nos esquecer de que Deus é aquele que enxerga todas as situações. Apocalipse capítulo 1, versos 13 e 14, falando também de Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Os 7 candeeiros de ouro são a igreja do Senhor. O Senhor Jesus anda no meio da igreja. E quando eu falo igreja, queridos, não é o templo da primeira igreja presbiteriana. Somos nós, eu e você, igreja preciosa do Senhor. A igreja são pessoas, não é essa estrutura física. Deus anda no nosso meio e Ele conhece a minha e a sua necessidade. Esse texto de Apocalipse diz também que Jesus, Ele tem olhos como chama de fogo e nada escapa à sua percepção. Ele sabe de tudo o que acontece comigo e com você. Segunda implicação ou aplicação para nós. Deus pode agir com misericórdia e graça para com as pessoas consideradas mais odiosas e cruéis que possam existir. Ele agiu assim com os ninivitas e age assim conosco. Sejamos sinceros, queridos. O que difere a mim ou a você dos ninivitas? O que nós temos de melhor do que eles? Quem somos nós para nos julgar melhores ou superiores aos ninivitas ou a qualquer outra pessoa que não seja crente, que não creia em Jesus como Senhor e Salvador? Nada. Somos miseráveis pecadores. Não fosse a graça de Deus manifestada na cruz de Cristo, não fosse o Espírito Santo de Deus ser soprado em nós, para que nós reconhecêssemos a nossa decadência, nós jamais escolheríamos a Deus. É Deus quem nos escolhe, é Deus quem nos elege, é Deus quem nos salva, é Deus quem planta no nosso coração a fé. A fé que nós temos não é nossa, ela foi imputada a nós por Deus. Efésios nos diz isso de uma maneira muito clara. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Colossenses capítulo 1, versos 21 e 22 nos diz: E a vós outros que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, ou da carne de Cristo, mediante a sua morte, para vos apresentar perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Louvado seja o nosso Deus por isso. Louvado seja o Senhor. Terceiro, Jonas foi chamado a testemunhar aos marinheiros sobre quem ele era, de onde ele vinha e de que povo ele era. E ao declarar isso, queridos, ele praticamente sentencia a si próprio à morte. Nós muitas vezes somos desafiados, no nosso contexto de trabalho, ou de escola, ou entre os amigos, a revelar a nossa verdadeira identidade. Nós somos cristãos, tememos ao Senhor e servimos a esse Deus, e temos a Jesus como nosso Salvador. Ocorre que isso muitas vezes nos coloca em situações muito difíceis. E confesso que por vezes é muito difícil, e por vezes nós podemos falhar. Nós podemos não cumprir esse propósito de uma maneira plena. Mas nós precisamos nos lembrar
não de Jonas, mas principalmente daquele homem que, diante da necessidade de revelar a sua identidade, foi considerado blasfemo, correu o risco de apedrejamento e posteriormente precisou enfrentar a morte. João capítulo 8, versos 57 a 59, Jesus sendo inquirido pelos judeus, perguntaram: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E ao dizer eu sou, Jesus está dizendo: Yahvé, eu sou Deus. Isso é que Jesus está dizendo. E o que acontece? Aqueles homens então pegam pedras para atirarem nele, e se Jesus não sai dali, ele seria apedrejado. Ele enfrentou a fúria dos religiosos daquela época. E esse é o nosso consolo, porque Jesus diz que do mesmo modo em que o perseguiram, vão perseguir aqueles que são seus verdadeiros discípulos. Quarta e penúltima aplicação. Jonas precisou ser lançado à morte para que a tempestade se acalmasse e os marinheiros fossem poupados da ira de Deus. No entanto, a condenação de Jonas foi causada pelo seu próprio pecado, de deliberadamente afrontar ao Senhor. No entanto, nós precisamos nos lembrar de um outro homem que foi condenado à morte para que nós fôssemos poupados da ira de Deus. Essa ira que seria direcionada a nós por causa do nosso pecado foi imposta ao Filho de Deus, Cristo Jesus, e assim nós fôssemos reconciliados com Ele. É por causa de Cristo que nós somos reconciliados com Deus. Romanos capítulo 5, verso 10 nos diz: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E por fim, queridos, a última aplicação. Os marinheiros temiam que, ao lançar Jonas ao mar, e portanto à morte, eles pudessem morrer por derramar o seu sangue, do qual entendiam eles ser inocentes. E quando a gente vai pesquisar na Bíblia sobre sangue inocente, eu não consigo deixar de me lembrar do texto que está em Mateus capítulo 27, versos 24 e 25. Quando Jesus, diante das autoridades judaicas da época e diante do próprio Pôncio Pilatos, o texto nos diz: vendo Pilatos que nada conseguia, antes pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: estou inocente deste sangue, ou do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Enquanto os marinheiros não queriam que o sangue de culpa caísse sobre eles, os judeus disseram: caia sobre nós este sangue. Os marinheiros se declararam inocentes do sangue de Jonas, que era culpado do seu próprio pecado. No entanto, os judeus se declararam culpados do sangue inocente de Jesus. Parece um contrassenso, né? Quanto a nós, povo de Deus, nós não somos responsabilizados pelo sangue de Jesus vertido na cruz. Aliás, nós somos o fim, o propósito deste sangue, ao contrário daquela geração de judeus. Nós somos sim a razão do sacrifício dele. Nós somos culpados pelo nosso próprio pecado. No entanto, Deus, em sua graça, em sua misericórdia maravilhosa, fez com que Jesus vertesse o seu sangue na cruz, o sangue inocente por nós, e tomasse sobre si a culpa que era nossa, para que nós pudéssemos ser inocentados diante de Deus. Essa é a maravilha do Evangelho da salvação. E talvez esse seja o maior ensino que essa passagem pode nos dar. Que Deus assim nos ajude, que Deus nos capacite a viver plenamente esse Evangelho, para a glória do nome do nosso Deus e para o nosso próprio bem.